Olá a todos, estamos aqui reunidos para mais um episódio do Beco com Saídas. Cabe-me a mim hoje fazer aqui a moderação, a apresentação deste novo episódio, neste caso sobre a obsessão, é o tema de hoje. E, bom, o meu nome é Nuno Almeida e Sousa, para quem nos estiver a escutar em modo realmente de podcast, em modo áudio. E estou aqui então com os meus colegas e amigos Pedro Xuxa, Laura Veríssimo e Hugo Guerra. Bom, começando a falar um bocadinho então sobre a obsessão, se calhar defini-la um bocadinho, corresponde basicamente a pensamentos ou imagens mentais muito recorrentes e persistentes e que provocam um mal-estar psicológico, um mal-estar intenso, uma ansiedade. Portanto, há algum reconhecimento nestes pensamentos persistentes de que são excessivos ou irracionais. Tipicamente, a pessoa reconhece que para que estar isto a surgir, não é? Sentem até que são pensamentos algo intrusivos e que podem ser depois, cá está, um objeto de um pedido até de consultas de psicologia clínica, enfim, e de sessões psicoterapêuticas. Portanto, uma opção pode ser, por exemplo, a opção por limpezas, não é? E que no modo da pandemia as pessoas que já tinham alguma tendência para a opção de limpezas ainda intensificaram eventualmente mais esse tipo de pensamentos, de preocupação com a limpeza devido a uma razão mais plausível, mais reconhecida, que é o perigo de serem infectadas pelo Covid-19. Mas as opções, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes podem depois estar relacionadas com compulsões, portanto, comportamentos repetitivos ou atos mentais em resposta a essa obsessão, uma tentativa de atenuar esse sofrimento, esse mal-estar psicológico, tentar de alguma maneira atenuá-lo ou prevenir algum acontecimento ou situação temida que a obsessão traz, portanto. Na opção das limpezas, pois, é que haja algum risco de saúde, tipicamente, não é? Que seja infectado um vírus, uma bactéria. Isto de uma forma um pouco mais direta e superficial. Eu penso que depois, em termos clínicos, nós psicólogos, é importante explorarmos o sentido disto, não é? Porque a própria pessoa não está a atribuir um grande sentido a este tipo de pensamentos. Então é importante que se encontre esse sentido, como é que isto foi construído, para quê? Para que é que isto serve? E explorarmos esse entendimento, ou a falta do próprio sentido destes pensamentos, é importante, como é que isto foi, ao fim e ao cabo, constituído. E não raras vezes isto está relacionado com um modo mais habitual de personalidade, de modo de ser mais obsessivo, portanto... e que pode ter sido constituído daquilo que eu percebo muitas vezes num modo de relações, enfim, desde logo em modo familiar, em que houve muito julgamento, houve muitas críticas, houve muita pressão para se agir de determinada maneira. Então foi-se constituindo um modo de ser mais obsessivo, que parece que se tinha que seguir uma orientação mais rígida, de um certo e de errado, muito pouco flexível. E parece-me que em termos de entendimento histórico isto surge muito daí, portanto de uma sensibilidade grande ao julgamento, porque foi muito vivido na história de vida da pessoa. Portanto isto não surge também de um acaso, estas obsessões, não é? Surgem, sim, num modo de viver, um modo que foi sendo constituído na relação com os outros, onde o julgamento, uma via estreita de estar na relação com o mundo, parecia que tínhamos de seguir uma determinada via e não poderíamos nos flexibilizar na nossa forma de viver e de viver com nós mesmos e com os outros. Bom, mas passando aqui a palavra a um dos nossos aqui, colegas de painel. Laura, não sei o que é que tu pensas sobre isto, não é? Sobre a obsessão, sobre também... na tua própria prática profissional, como é que tu tens percebido este fenómeno da obsessão? Ok, obrigada Nuno, olá a todos, aqui aos meus amigos e a quem nos esteja a acompanhar.
e pela tua introdução, Nuno. Eu estava aqui a pensar que, por vezes, a questão da obsessão, e este é o tema central deste episódio, não é? Mas como por vezes nós, cotidiano, nas nossas vidas, podemos utilizar esta palavra para descrever coisas que, se calhar, do ponto de vista da saúde mental, que é aquilo que nós estamos aqui a falar, não é? Com um olhar mais clínico, talvez, relativamente a esta questão, mas como muitas vezes pode ser utilizada para descrever um comportamento ou um pensamento persistente relativamente a qualquer assunto. Sei lá, por exemplo, dizermos que estamos obcecados sobre alguma coisa que é, na verdade, um interesse forte que temos. Sei lá, por exemplo, quando eu era adolescente, era obcecada por rock and roll. Então, queria conhecer as bandas todas, queria ouvir a música, queria ir ver um concerto, se possível. Isto para remeter para a utilização da palavra de uma forma mais cotidiana. E, no entanto, esse tipo de obsessão não é necessariamente patológico, pelo contrário, até é saudável, não é? Porque revela entusiasmo, espontaneidade, entusiasmo por determinado assunto. Quando falamos em obsessão de um ponto de vista mais clínico e da saúde mental, efetivamente estamos a falar aqui de pensamentos persistentes, indo de encontro àquilo que tu já começaste por apresentar na introdução, mas que são efetivamente pensamentos que são intrusivos e que causam um forte mal-estar à pessoa. Portanto, nessa perspectiva, é algo que é problemático do ponto de vista da nossa saúde psicológica. Em termos de diagnóstico, e é também algo que cada vez mais as pessoas, se calhar, estão mais conscientes e mais atentas a isso, tem a ver com a possibilidade da pessoa desenvolver uma perturbação obsessiva ou compulsiva. E aqui a compulsão enquanto comportamento, não tem necessariamente que ser um comportamento, se calhar nós rapidamente vem a questão da obsessão com a ideia, o exemplo da obsessão relativamente à possibilidade da pessoa ser contaminada ou estar em contacto com bactérias, mas há vários tipos de obsessão, há vários tipos de pensamentos intrusivos que poderão ser, por exemplo, a pessoa pensar persistentemente que pode acontecer algo de mal a alguém que conhece, a alguém que lhe é querido, e depois a partir daí desenvolve um comportamento que busca atenuar os sentimentos que isso gera. Ou seja, os pensamentos obsessivos geram sofrimento. A compulsão é uma forma, é uma estratégia, digamos assim, que a pessoa desenvolve para tentar atenuar todo o sofrimento que aquilo causa. E é aí que a pessoa entra num ciclo que é patológico, não é? E que se não houver um tratamento adequado, isto gera um sofrimento enorme. Não é por acaso que muitas vezes a perturbação obsessiva-compulsiva vem acompanhada de sintomas depressivos, de muita ansiedade, não é? Porque isto tem um impacto muito grande no funcionamento, na vida da pessoa. Então, queria deixar isto bem claro, que é esta distinção que é preciso ser feita entre aquilo que são pensamentos persistentes, mas que não são necessariamente causadores de sofrimento, não é? Que, pelo contrário, até são bons portanto, são sinais de bem-estar, para este tipo de pensamentos que efetivamente são problemáticos. E depois também, antes de terminar, distinguir, porque
a perturbação obsessiva-compulsiva pode surgir como perturbação por si só, mas a pessoa pode também ter uma personalidade mais obsessiva-compulsiva, e isso é outra coisa. Normalmente, pessoas que desenvolvem uma perturbação obsessiva-compulsiva, depois vamos a ver mais em termos de estrutura do eu, e no desenvolvimento a pessoa construiu, portanto, desenvolveu-se com uma personalidade mais, portanto, com esses traços mais presentes. Não vem necessariamente uma com a outra, mas muitas vezes isso acontece. Como também pode haver pessoas com uma personalidade mais obsessiva-compulsiva e que não desenvolvem uma perturbação obsessiva-compulsiva. Pronto. E a personalidade obsessiva-compulsiva só por si, estamos a falar de pessoas que têm, ou seja, que têm características, que têm traços que têm a ver com uma necessidade de controle, com um pensamento, ou seja, com uma forma de estar e uma necessidade permanente de controlo, de perfeccionismo, portanto, que acaba por ser um padrão que é muito rígido, que a pessoa tem dificuldade em é quase um tudo ou nada, ou tudo é feito da melhor forma, ou então nem vale a pena fazer, é um pouco isto. Mas se calhar fico por aqui. Obrigado, Laura. Estava a pensar, Pedro, eu sei que tu trabalhas mais em contexto escolar, como psicólogo clínico, e estas questões relacionadas com as obsessões, com a obsessividade, ou a maneira de ser mais obsessiva, tu tens deparado muito com situações deste tipo, em termos, desde logo, dos alunos, mas se calhar também dos próprios professores, ou seja, deparas-te no contexto escolar com estas situações? Olá a todos, boa tarde, mais uma vez, cá estamos, para podermos discutir alguns temas que são pertinentes, interessantes. Em contexto escolar, há sempre muitas situações, do ponto de vista de uma ansiedade, por vezes até compulsiva, de não conseguir neutralizar alguns tipos de pensamentos persistentes, se impõem. Sim, às vezes houve-se algumas situações desse tipo, não é? Verificação de toque, ou até de contaminação, sujidade, e portanto, sim, e é importante sempre encaminhar até mesmo para contexto até mais clínico, hospitalar neste caso, porque às vezes é necessário também medicação, não é? Para reduzir essa ansiedade e até depois uma intervenção do ponto de vista até mais psicoterapêutico e mais clínico e não... Portanto, aqui no contexto escolar é mais de orientação, tentar apoiar, aconselhar, e depois encaminhar até para outros contextos de intervenção mais centrada também nesses aspectos, não é? Porque a perturbação obsessiva-compulsiva é uma situação complicada, não é? Tem que haver uma intervenção atempada do ponto de vista psicoterapêutico e também do ponto de vista da psicofarmacologia. Mas sim, há várias situações que surgem. Até mesmo quando trabalhava em contexto hospitalar, havia situações muito graves nesse aspecto. Mas o que eu queria dizer é que muitas vezes é difícil distinguir, por exemplo, as opções, que é algo mais grave, ou manias. Estava aqui a pensar opções ou manias. Por vezes, a princípio até nós achamos graça, mas com o tempo tudo vai mudando. Tudo vai mudando porque algo começa a se revelar algo mais grave, mais obsessivo. As manias começam a incomodar todas as pessoas que estão ali bem perto, não é? Começam a incomodar e a preocupar. Ou é uma toalha que está desalinhada, ou é verificar o gás que ficou mal fechado e ver sei lá quantas vezes, ou as mãos que estão sujas e têm que se lavar umas 5 vezes, por vezes até criar irritações na pele, etc. Não é? Ou a porta ficou mal fechada e tem que se ver, ou pensar-se que a porta está mal fechada e vai-se ver sei lá quantas vezes. Portanto, são realmente comportamentos que passam a ter sido, começam a ser vistos de modo obsessivo. Não é? E as ideias e estes pensamentos desagradáveis são impostos de forma repetitiva. Parece que começamos a ficar reféns, começamos a ficar prisioneiros, portanto, deste tipo de rituais. Não? Quanto mais a tentativa, a sensação que me dá é quanto mais a tentativa de
de nos livrarmos desta ideia, mais ela vem. É tipo ao estilo de boomerang, não é? Vai e vem, portanto, ficamos refém disto, ficamos prisioneiros destes pensamentos persistentes que se impõem à consciência, não é? E que dificilmente conseguimos neutralizar. Agora, o que eu queria dizer é que há uma grande diferença entre a simples mania e a opção, portanto, é que tem a ver com a intensidade do problema, tem a ver o modo como afeta o dia-a-dia, não é? Mas quando as manias se tornam realmente opções, limitam seriamente a vida das pessoas, não é? Mas é verdade que em contextos escolares surge adolescentes que, com muitas situações de ansiedade, portanto, de ansiedade, mas muitas vezes também uma situação já de personalidade, algo já muito enraizado, muito em sofrimento, portanto, com este tipo de situações, sim, percebe-se? E há que encaminhar também para também, por vezes, técnicos muito especializados, por vezes, nesse tipo de trabalho, portanto, que é importante também referir isso, não é? É importante a medicação, etc. Mas depois, para reduzir a ansiedade, portanto, é importante, às vezes, um trabalho também mais especializado, atempadamente, neste tipo de situações, quando a gente vê que são situações graves, não é? Mas depois também queria falar aqui num aspecto que há também uma tendência, por vezes, a manifestar-se a nível emocional. Quando eu digo é assumir forma de por exemplo, há situações às vezes de amores obsessivos, não é? Por vezes que pouco ou nada tem de saudável, não é? E isso por vezes nós já chegámos a ver em notícias, portanto, às vezes na televisão, a imprensa refere várias situações destas que são completamente desastrosas, não é? Nestes amores obsessivos, não é? E violência extrema, quer dizer, e até recordo-me há uns tempos de ácidos e tudo, não é? De atacarem pessoas, não é? Os namorados, etc., com este tipo de situação e levar mesmo a homicídios, portanto. O que eu queria dizer é que tudo o que é excessivo e tende para o patológico, há que lutar para algum equilíbrio e para que se tenha, e para que se procure, neste caso, não volto a frisar, procure ajuda especializada. Porque a opção é tipo é tipo uma erva daninha, não é? Que vai criando raízes, vai se multiplicando, não é? E se não for, houver uma intervenção atempada, não é? Com ajuda especializada, do ponto de vista psicoterapêutico, do ponto de vista também de médico de psicofarmacologia, de psiquiatria, ou pedopsiquiatria, se for em caso de jovens, portanto, pode ser mais complicado depois resolver. E ficava-me por aqui, a minha primeira intervenção. Obrigado, Pedro. Sim, estava a pensar, sei que tu trabalhas em psicologia do desporto, não é? E penso que também seria curioso saber a tua opinião sobre esse meio. Porque imagino que também por vezes surgem situações desse tipo, mais obsessivas com o desempenho, não é? E com o sofrimento que isso implica, enfim, pelos atletas. Mas gostava de perguntar como é que isso é vivido na psicologia do desporto, mas para além disso, se quiseres, obviamente, falar de outras perspectivas, para além dessa área, mas como és alguém que trabalha na psicologia do desporto, penso que será interessante saber a tua visão sobre isso. Certo, Nuno. Claro que sim, claro que tenho todo o gosto em partilhar a minha experiência derivada do trabalho com atletas na psicologia do desporto. Antes disso, só um pequeno preâmbulo. As obsessões, como a Laura já explicou anteriormente, elas existem um pouco por todo aquilo que é humano, não é? Desde sempre que houve pessoas obsessivas, pessoas com episódios obsessivos. A propósito, episódios obsessivos, quero dizer, a propósito de um tema que há pouco que fizemos, as relações amorosas, o estar obcecado com alguém, com uma relação, com um amor, com uma paixão, é muito frequente também, não é? Nessa área. A questão é realmente aquilo que é patológico ou que não é, aquilo que essencialmente traz muito sofrimento, um sofrimento atroz, muitas vezes, infelizmente, não é? Ou não é? Aquilo que é só episódico e que é relativamente controlável. Em relação à questão que me colocaste, Nuno, eu por acaso
nós não combinámos esta questão, e assim que me perguntaste, que falaste nisso, eu lembrei-me de que na área que estou a trabalhar mais frequentemente, que é na área das artes marciais, o Taekwondo, existe um fator onde a perturbação obsessiva-compulsiva é muito fácil de entrar, que é o fator do fazer o peso ideal antes de um combate, portanto, ou antes de uma competição. Ou seja, o Pedro aqui, não penso, não faço nenhuma inconfidência, é atleta de competição. Não tenho a certeza como é que funciona na área dele, mas na área das artes marciais, os atletas têm que, portanto, ser pesados antes das competições e para conseguirem combater na categoria para a qual ou na qual estão, vá. Se não, ou das duas uma, ou não concorrem, ou passaram para outra categoria onde, à partida, tem atletas ou muito mais fortes ou muito mais fracos, não é? E isso não é desejável de maneira nenhuma. E então, o facto de ter que se atingir este peso, e eu trabalho também maioritariamente com pessoas na adolescência, ou no fim da adolescência, ou no início da idade adulta, onde as questões emocionais são ainda mais instáveis. O facto, e nomeadamente as perturbações da alimentação, mas o facto de ter que se cumprir com este peso leva a que as pessoas vivam obcecadas com isto, não é? Às tantas, eu lembro-me de ter começado a atender os atletas e às tantas não falávamos do aspecto do planeamento ou da estipulação de objetivos em relação à fase da sua carreira, ou um aspecto tático ou técnico, ou uma questão de visualização de um evento, portanto, são assuntos recorrentes na área do desporto, mas o que falávamos era do fator peso, do ter que pesar aquele peso exato naquele dia onde literalmente eles vão à balança. Isso traz um conjunto de transtornos, traz aqui uma constelação de problemas ansiosos que depois colam com distúrbios alimentares, que é uma coisa que preocupante e causa constrangimento. Se vocês perderam um bocadinho do vosso tempo e fizeram um bocadinho de investigação na internet sobre fazer peso nas artes marciais, vão ver que há muita investigação sobre isso. Portanto, é um tema com muito valor nesta área. E pronto, e essencialmente esta é um bocado a minha experiência, ligando aqui a psicologia do desporto às obsessões. Não desejavelmente é um tema que ocorre muito aqui nesta área, não é? Sim, obrigado. Obrigado, sim, é interessante, porque então em atletas de alta competição, pois, enquanto observador, não trabalho na área da psicologia do desporto, mas dá para perceber que, enfim, este rigor, não é? Inclusive para a entrada numa competição, o peso, nomeadamente nesse desporto do Taekwondo, pois implica depois toda uma autovigilância, não é? Com a alimentação, com o cuidado físico, pois, que leva a uma vivência mais ansiosa e obsessiva, não é? De autocontrole, não é? Pois, se calhar aqui complementar um pouco também as vossas intervenções e na sequência do que o Gustavo a falar, é típica também no modo de ser mais obsessivo a tendência para o perfeccionismo, não é? Para atingir um modo de estar, de ser na relação com o mundo e com os outros, onde não existam falhas, e parece que uma pequena falha pode ser vivida como uma grande ansiedade, como se pudesse provocar um grande mal,
como se pudesse provocar desde logo um grande julgamento. Mas o julgamento começa desde logo pelo próprio. Há essa autocrítica muito, muito intensa, por vezes, né, nesta maneira de ser mais obsessiva. E, portanto, nesse modo de viver, espera-se que também os outros estejam em modo de julgamento, porque o próprio já está. E, portanto, neste modo muito severo, muito, muito crítico consigo mesmos, pois a relação com os outros também é vivida nessa tensão de ficar à espera de serem julgados. Ora, a psicoterapia parece-me ser muito indicada para estas circunstâncias, até porque os psicólogos, psicoterapeutas, não estão no modo de julgamento, não é? Então, isto cria aqui uma espécie quase de antídoto que vai sendo criado pela relação, uma relação reparadora dos julgamentos, não é? E que irá atenuando esta vivência mais rígida, tensa, de autodefesa, como se estivessem realmente sistematicamente nesse modo de defensivo face aos outros, muito no controle das emoções e não na expressão das emoções, como se exprimissem aquilo que sentem que pudesse ser condenado, julgado, ou então as vulnerabilidades, no modo de ser mais obsessivo, é muito difícil de partilhar, como se fosse quase sentido como uma possível humilhação na relação com outras pessoas. Num contexto, assim, mais psicoterapêutico, é esperado que se crie uma relação mais fluida, mais aberta, mais espontânea, mais flexível, e sinto que o psicólogo, o psicoterapeuta tem que dar o exemplo, uma vez que é importante mostrarmos outro modo possível de estar na relação. Mas progressivo, porque não dá para estar altamente descontraído com alguém que vem muito tenso, porque senão também não há uma adesão, não há uma possibilidade de ligação. Tem que ser progressivo, temos que nos também adequar um pouco à maneira de ser da pessoa que vem e ir progressivamente promovendo uma relação reparadora desse sofrimento. E, portanto, são pessoas, neste modo mais obsessivo, muito sensíveis à ideia da culpa. Esta é uma vivência também, sinto que está muito ligada à maneira de ser mais obsessiva. E, portanto, um evitamento de qualquer situação que pudesse ser sentida como culpabilizante, não é? Os pacientes, não é? Eu trabalho sobretudo como psicoterapeuta, aliás, não é sobretudo, é exclusivamente mesmo. Então, as pessoas com essas tendências mais obsessivas na relação, desde logo comigo, na relação terapêutica, mas que têm esse modo de relação habitual no mundo, são altamente pontuais, não é? Como se eu pudesse julgá-las por atrasarem ali um minuto ou dois. E, então há pessoas que pedem desculpa por terem-se atrasado um minuto ou dois, não é? A uma sessão, não é? E desde logo a tendência ao rigor, à pontualidade, a uma organização, um método muito preciso. Ou então pessoas que sentem que podem estar a abusar do meu tempo, não é? Chegam ali aos 50 minutos, Nuno ou doutor, conforme me falarem, já está na hora, não quero abusar do seu tempo, não é? Como se pudessem ser julgados por causa disso. Pequeníssimas falhas que para mim nem sequer são falhas, mas que para aquela pessoa são sentidas ou podem ser sentidas como falhas e portanto, com uma sensação de mal-estar ou de autocondenação ou de possível condenação minha na relação com esses pacientes, com essas pessoas que eu acompanho. Bom, mas passando se calhar novamente então aqui à Laura, não é? Esta temática da culpa, sentes que isto se apresenta muito nas pessoas com tendências mais obsessivas? Eu reparo nisso, mas também gostava de saber a tua opinião, desde logo, Laura, se a culpa é uma vivência típica obsessiva. Sim, estou de acordo e, aliás, acho que a questão da culpa, dessa responsabilização é um elemento central da questão deste problema, não é? Que é a obsessão. E que, se pensarmos nisto mais de um ponto de vista da personalidade, não é? Disto surgir aqui como de forma mais marcada em termos de personalidade da pessoa,
que isto é algo que tem de fundo, não é? Que tem algo de fundo que tem a ver com a visão que a pessoa tem de si mesma. E que muitas vezes o que está por trás é uma ideia de si próprio enquanto inadequado, incompetente. Daí que a pessoa desenvolva esta forma de estar e de funcionar que é rígida, que é inflexível e que tende ou busca o perfeccionismo, porque é a única forma de aliviar este sofrimento que está por trás, que é a ideia que a pessoa, a crença que a pessoa tem de si própria, este esquema do eu, não é? Da estrutura do eu, que se desenvolveu, enfim, pois cada caso é um caso, obviamente, mas que, claro que depois nós, quando vamos explorar a história de vida e perceber o ambiente familiar em que cresceu, se há a existência de algum evento de vida assim mais exigente, mais difícil, que possa ter contribuído para que a pessoa desenvolvesse estas crenças, não é? Estas ideias sobre si mesma, e que por sua vez tenha se desenvolvido numa personalidade ou numa perturbação de personalidade. Eu digo personalidade porque, lá está, isto são coisas que podem, e sobretudo quando falamos de personalidade, são coisas que podem aparecer num espectro, não é? Porque a pessoa pode ter vários traços mais marcados, sendo um traço mais obsessivo também parte da personalidade, não como algo único. Quando falamos em perturbação da personalidade obsessiva-compulsiva, de facto isto é algo que engloba mais o funcionamento da pessoa e que pauta mais o funcionamento da pessoa. E depois também esta questão de vir acompanhado dos rituais, portanto, destas compulsões, tem tudo a ver com o atenuar, o aliviar todo o sofrimento, toda a ansiedade que isto gera, não é? Se calhar numa perturbação de ansiedade a pessoa vai tentar evitar, não é? O evitamento está mais presente, a pessoa evitar situações, a pessoa evitar um contacto social, enfim, a pessoa evitar situações que geram ansiedade. No caso de perturbação obsessiva-compulsiva, não há um evitamento, mas há esta compulsão que tem o mesmo objetivo, aliviar a ansiedade que a pessoa sente, este sofrimento que a pessoa sente. Então, e não é por acaso que isto anda tudo aqui em torno das perturbações da ansiedade, não é? Porque anda sempre par a par. Então, sim, sobre a tua questão, a culpa parece-me que é algo que é central, não é? Ou seja, e que depois se associa aqui também a um pensamento que é condicional, que é condicional ou condicionado, no sentido de se eu não fizer, por exemplo, se eu não fechar e abrir a porta 10 vezes, vai acontecer alguma coisa de mal ao meu pai, por exemplo. O se, esta condição está sempre muito presente. Se eu não lavar as minhas mãos 30 vezes, eu corro o risco de ser contaminada, de ficar doente, enfim, por aí fora. Na questão quando entramos no campo mais da personalidade, se eu não for a melhor aluna da turma, eu sou uma pessoa que não tem valor. Ou seja, está sempre são pensamentos que geram de tal forma um mal-estar que tem que haver alguma ação, algum comportamento que alivie esse mal-estar. E depois, claro, há pouco dizias sobre
sobre a forma como isto depois também impacta a forma como a pessoa se relaciona, ou seja, aquilo que ela exige para si própria e depois também gerar tensões na relação com os outros. E isto sabemos que quando há personalidades, portanto, quando isto é marcado do ponto de vista da personalidade, o lugar onde isto mais se manifesta ou mais facilmente se revela é precisamente na relação com os outros e naquilo que é a percepção também dos outros sobre o funcionamento da pessoa. E também, quando o que estava a falar, também estava aqui a pensar nisso, porque ele trouxe aqui a questão das perturbações alimentares, porque efetivamente aí já estamos noutro tipo de patologia, digamos assim, mas que efetivamente aqui também entra o comportamento alimentar é pautado por uma obsessão relativamente à comida e à alimentação. Portanto, em certa medida, assemelha-se a esta questão da obsessão. É outro tipo de patologia, mas é um pouco o mesmo mecanismo, não é? Porque são pessoas que esse desgaste que falavas, não é? Tem a ver precisamente com estar constantemente a pensar em comida. Pode ser para comer pouco ou para ter uma alimentação muito, muito regrada, mas é algo que ocupa o pensamento de forma que gera sofrimento, gera mal-estar também. É especificamente relativamente à comida e aqui gerando uma perturbação alimentar que depois também tem outras questões associadas. Mas sim, seria isto. Obrigado, Laura. Voltando aqui ao Pedro e também à experiência que ele vai tendo a nível da sua profissão como psicólogo em ambiente escolar, mas também se ele quiser revelar também a sua experiência como atleta, não é, de ténis de mesa, não é, porque há bocado o também assim partilhou essa faceta do Pedro, que pode ser interessante também revelar. Mas esta tendência ao perfeccionismo, não é? E às falhas, as falhas no desempenho, no ambiente escolar, por vezes os alunos sentem isto desde logo em casa, não é? Pressão para terem as boas notas, não é? Como se o ser pessoa dependesse muito de desempenhos, não é? Pelo menos alguns pais, não é, atribuem muita importância a isso, outros não tanto, mas até que ponto depois também não surgem pedidos, não é, para serem pessoas, neste caso adolescentes, não é, lá no ambiente escolar, para serem acompanhados por estas razões, não é, esta pressão ansiosa para o desempenho e de não poderem falhar, como se isto pudesse ser vivido como um grande fracasso, junto desde logo das pessoas mais importantes, a família. Gostava assim, de saber assim, a tua opinião, Pedro. Sim, é bem verdade. Eu estava também a ouvir tudo o que vocês têm estado a falar, e é verdade isso que estás a dizer. O funcionamento de uma pessoa que tenha este tipo de situações obsessivas é um funcionamento de perfeccionismo. As palavras-chave são controlo, obstinação, ordem, consciência alta. Portanto, o controle obsessivo faz com que as pessoas tenham querem que as outras pessoas façam dentro daquilo que ela está habituada a fazer, porque senão as relações interpessoais acabam por ser também depois muito conturbadas e muito instáveis. Portanto, a pessoa tem o controle de querer fazer ou querer transmitir a forma como ele faz as coisas, os outros também fazerem igual. Portanto, e isto cria alguma angústia, alguma instabilidade. Portanto, há pouco também estávamos a falar dos distúrbios de comportamento alimentar. Portanto, há aqui muita coisa para falar, mas nós não estamos limitados no tempo. É verdade que, por exemplo, nas escolas, como estavas também a colocar a questão,
desta situação de ansiedade, deste perfeccionismo, desta ordem, deste controle. Os distúrbios de comportamento alimentar é um funcionamento muito obsessivo, não é? A pessoa, por exemplo, na anorexia, uma preocupação intensa e obsessiva em perder peso, em não ingerir alimentos considerados calóricos, etc. Portanto, é um funcionamento obsessivo. A bulimia é um comportamento inadequado, mas de compensação, não é? Obsessivo. Os jejuns, o exercício físico, o vomitar, porque o meu é um funcionamento muito obsessivo e compulsivo. O sofrimento é tão grande e a ansiedade é tão grande que tem que neutralizar. É um pensamento persistente que se impõe. As pessoas têm que fazer aquilo naquele momento. E há vários dentro das perturbações de comportamento alimentar que é um funcionamento realmente obsessivo. Ortorexia, agora vou aqui falar nomes, que é aquela opção dietética, né, da pessoa preparar refeições, as dietas naturalistas, portanto, aquela ideia obsessiva e até transmitir aos outros como é que as pessoas têm que se alimentar, o que é que têm que fazer, perder N tempo a verificar os valores calóricos nos supermercados, a ver tudo e mais alguma coisa. A vigorexia, por exemplo, que é uma coisa que também às vezes não falamos, também está ligado ao desporto, etc. A pessoa manter o corpo ideal, aquela opção, não estou a dizer que todas as pessoas que estão ligadas ao ginásio, culturismo, que o sejam, como é lógico, mas aquela opção em manter o corpo ideal, em exercitar o corpo constantemente, porque a sua autoestima depende disso também. Portanto, há aqui um leque abrangente de variedíssimos temas ligado à opção e que pode levar a patologias. A perturbação obsessiva compulsiva está bem identificada no ponto de vista de pensamentos persistentes que se impõem à consciência, que não podem ser neutralizados, que está ligado a acontecimentos internos. Já as fobias, a ansiedade é precipitada por objetos e situações exteriores, aqui as opções compulsivas estão ligadas a acontecimentos e situações interiores, portanto, pensamentos indesejáveis, ideias, portanto, que a pessoa fica refém e não consegue sair daquele tipo de rituais. Mas há um leque abrangente de variedíssimos temas ligados à religião, ligado a situações do ponto de vista de verificação de toque, de toque. O POC falamos às vezes do POC, não é? Perturbação obsessiva compulsiva é o POC, falamos de POC, às vezes as pessoas, o que é que está a dizer POC? É mais às vezes a linguagem dos psicólogos, o POC, não é? Para não estarmos a falar a palavra que é enorme. Mas existe um leque abrangente de variedíssimos temas, desde a contaminação até às verificações de toque, de tudo e mais alguma coisa. E cada vez há muitos jovens, quer dizer, com muita ansiedade e que verifica-se que realmente têm esta dificuldade em lidar com várias situações do seu dia-a-dia, de compulsões, de situações de fechar a porta, de estar muito tempo a pentearem-se, a fazer isto, a fazer aquilo, e isso, porque não conseguem sair daquilo, e é uma situação já, como a Laura também estava a falar, às vezes é uma situação de ansiedade, mas também já a desenvolver a perturbação da ansiedade, obsessiva compulsiva, mas também há perturbações da personalidade, já, uma situação que já vem de fundo, já é uma situação já mais complicada. E portanto, e no desporto, sim, o desporto em todas as modalidades, é uma situação de muita ansiedade, de ter que competir, não é? Competição individual, de não querer ficar, por vezes, mal na fotografia, não é? No desporto, querer ganhar, etc. E há situações de muita ansiedade e que desenvolvem, às vezes, situações também de opções, não é? Em querer ser mais e melhor, e pronto, isso acaba por também complicar o funcionamento e desenvolver algumas patologias, como perturbações obsessivas compulsivas, sim, também. Mas nós estamos limitados no tempo, também não queria, não é? Fico por aqui, então. Sim, obrigado, Pedro. Sim, realmente o tempo já vai longo hoje aqui do nosso episódio, mas queria ainda ouvir novamente aqui o Hugo. E eu gostava de pensar que tu também tens aqui uma mais-valia de um olhar diferente, porque vives na Áustria, não é? E não,
não caindo em estereótipos, mas eventualmente há tendências culturais que podem favorecer mais uma linha obsessiva de adaptação social, enquanto há outras culturas, se calhar mais descontraídas, mais relaxadas, mas claro que dentro de cada cultura há pessoas de todo o género, não é? Mas pode haver tendências culturais, modos de viver culturais, que podem reforçar uma tendência mais obsessiva. Será que aí na Áustria, comparativamente com Portugal, se pode falar disto, ou antes pelo contrário? Tu tens essa vivência das duas culturas, portuguesa e austríaca. Eu também estou curioso em saber isso. É uma questão muito interessante. Nós em Portugal, a ideia que temos é que os povos nórdicos e os povos germânicos têm um maior controlo, uma maior organização sobre os vários aspectos da sociedade, sobre os aspectos organizativos, sobre os aspectos sociais. Eu diria que quanto mais para o norte vamos, talvez esse traço mais se evidencia. Agora, tal como, e já discorremos sobre isso neste episódio, o termo opção, embora signifique originalmente que agir sobre uma cegueira, não é necessariamente sempre negativo, não é? Ou sempre positivo. Então eu diria que é também importante fazermos a distinção, e respondendo ou indo ao encontro da tua pergunta, entre aquilo que é a organização, controlo num bom sentido, no sentido de atender às várias necessidades da vida diária, é um fator positivo e não negativo. Ou seja, também não podemos cair naquela falácia de que os povos do Norte são sempre são super organizados, extremamente até, e que não têm sentimentos, não se sabem rir, não sabem ver o lado bom da vida, como o contrário também é verdade, que nos povos do Sul são super desorganizados, nada obcecados com a ordem social, e eles é que vivem bem e não têm problemas de qualquer ordem. Portanto, sendo genericamente a questão da organização, do controle sobre a ordem social, genericamente verdadeira, até, não só por observação dos outros, mas também por minha observação, não se pode dizer que uma coisa é só uma coisa e outra coisa é só outra coisa. Ou seja, os nórdicos são só maus, obcecados e super inflexíveis, e os do Sul, ou inversamente, o contrário. Mas isto, e para terminar, também nos diz muito sobre aquilo que, ou também pode ajudar a explicar aquilo que é um conceito não muito fácil, embora, como o Pedro disse, já estudado há muito tempo, não é muito fácil descrever, estudar, analisar aquilo que é e neste caso, uma perturbação obsessiva ou compulsiva. Eu posso também, eu estou aqui no papel de psicólogo, mas como todos nós padecemos dos nossos traços de personalidade, eu diria que tenho bastante desses traços até. E isso acaba por ser uma vantagem, de certa forma, para perceber, porque eu estou em análise constante, não é? Portanto, estando em análise constante, vou tentando perceber aquilo que é o funcionamento, ou que são os pensamentos obsessivos. E uma coisa é certa, os pensamentos obsessivos vêm de dentro, não é? Como o Pedro anteriormente fazia a distinção entre aquelas perturbações que se orientam maioritariamente para o exterior,
ou que se manifestam no exterior, nas opções ou no pensamento obsessivo. Isso pode acontecer e é bastante visível muitas vezes. Mas é uma perturbação ou é um tipo de funcionamento que, e é com isto que eu gostaria de terminar, que pode ser bastante intrusivo e controlador, no fundo inflexível, não é? É algo que internamente é uma urgência para a inflexibilidade, não é? Portanto, as pessoas agem desta forma quase como se estivessem a obedecer a um processo interno que as obriga a agir, a pensar de determinada forma. E por isso é que é tão difícil de sair desta roda, não é? E, consequentemente, tão difícil de tratar. Portanto, do ponto de vista terapêutico, quero dizer. Bom, mas é um grande desafio. É um grande desafio também para nós, técnicos da psicologia, poder estudar e poder contribuir para o alívio dos sintomas das pessoas que sofrem com esta perturbação. Sim, obrigado, e obrigado a todos, não é? A Pedro e Laura também. E depois estamos aqui a concluir então mais este episódio aqui do Beco com Saídas, desta vez sobre o tema da obsessão. E só para fazer aqui uma ligação final com o que o Hugo estava a falar, sim, o modo de ser mais obsessivo, não é? Pode ser até muito útil em determinadas circunstâncias, não é? Portanto, leva a uma organização, um aprofundamento, um detalhe, uma exploração mais de alguns temas, conteúdos. Então, para o trabalho, até muitas vezes é interessante e relevante. Claro, depois depende se isto depois extravasa para um sofrimento, não é? Até que ponto é útil e até que ponto começa a sobressair mais o sofrimento do que os benefícios desse modo de ser. E, portanto, uma flexibilidade com outros modos de existir, não é? Porque também é importante que possam ser cultivados, porque, por exemplo, num ambiente de amigos, estar lá no modo obsessivo, pois não ajuda muito à descontração, não é? Mas no meio do trabalho pode ser muito interessante esse modo mais obsessivo e as pessoas costumam ser bem-sucedidas, daquilo que eu me apercebo, através de um modo obsessivo, bem-sucedidas no trabalho. Mas no meio das relações mais íntimas, o modo obsessivo torna-se mais difícil, não é? Porque está-se em modo de defesa, em modo de controle, e aí não é tão favorável esse modo de ser. Bom, concluindo, até um próximo episódio. Muito obrigado a todos também que estiveram a assistir ou a ouvir aqui o nosso episódio. Lembrar que podem subscrever o canal do YouTube, subscrevam à vontade, partilhem, não é? E também podem ouvir na Spotify, em outras plataformas, que eu agora desconheço os nomes, mas julgo que isto melhor, as outras plataformas onde estamos. É o Apple Podcast, o iTunes. Exatamente. Spotify, para ouvir em formato áudio. Isso. E portanto, podem nos acompanhar através de várias formas e voltaremos em breve. Normalmente temos um episódio por semana. Então, até breve. Um abraço aqui também a vocês, meus amigos. Até breve. Um abraço a todos, até breve. Obrigado, até breve.